A paz do Senhor Jesus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para ouvirmos a voz de Deus, estudarmos as Sagradas Escrituras. Estaremos dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro do profeta Daniel. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, Pai querido. Senhor, quero louvar o Teu nome por essa oportunidade. Meu Deus, nos revela a Sagrada Escritura como ela é. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, na classe dos jovens, sobre o livro do profeta Daniel. E nós vamos estudar a lição de número 5, do dia 4 de agosto desse ano 2024. O tema do nosso estudo é esse: a revelação de Deus confronta o secularismo. Desde já eu quero mandar um abração a todos os novos inscritos, a você que tem assistido os nossos vídeos, a você que tem acompanhado as nossas aulas, a você que tem compartilhado, que tem dado um joinha, que tem comentado. Meu muito obrigado. Todos esses detalhes são importantes para o crescimento do nosso canal. É importante para o YouTube, porque o YouTube vê que o canal, o estudo, está sendo proveitoso. E vai estar indicando de alguma forma esse canal para outras pessoas. Então vamos lá. Texto principal. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus, louvou o Deus do céu. Essa palavra está em Daniel capítulo 2, versículo 19. Resumo da lição. O sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Olha que bênção. O reino de Deus não tem fim. Hoje nós vamos estudar sobre o sonho que Nabucodonosor teve e que Deus revelou o significado desse sonho ao profeta Daniel, e esse sonho diz respeito a Deus, a princípio, dominando o mundo, dominando os impérios, e Deus revelando o futuro. Pois bem, Daniel capítulo 2, versículo 1 a 5. Se você tiver uma Bíblia aí, tiver tempo, pode acompanhar aí através da sua Bíblia. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me foi tem passado, se me não fizer saber o sonho e a sua interpretação. Sereis despedaçados, as vossas casas serão feitas um monturo. Amém? Ou seja, assim seja. Agora vamos para a introdução. Você já teve a experiência de ter um sonho e na manhã seguinte não conseguir se lembrar dele? O capítulo 2 do livro de Daniel narra o episódio no qual algo semelhante ocorreu com Nabucodonosor, deixando-o atormentado. Porém, como veremos, não se tratava de um sonho comum. O jovem Daniel foi convocado e, por revelação divina, deu tanto a descrição quanto a interpretação do sonho, mostrando o plano de Deus para os governos mundiais. Neste estudo também aprenderemos com as atitudes de Daniel diante de uma situação de crise. Meus amados, estamos estudando sobre o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele está dividido em fatos históricos e fatos proféticos. No livro tem 12 capítulos, e você, quando lê o livro, você observa que está narrando sobre experiências que Daniel e seus 3 amigos tiveram ali em Babilônia.
No livro fala sobre alguns personagens, alguns monarcas, alguns imperadores, como no caso de Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro. E a gente observa que está fazendo uma espécie de resumo histórico, quando fala da história, está fazendo uma espécie de resumo histórico do período de 70 anos em que o povo do Reino do Sul, o povo de Deus, que a gente chama de povo de Israel, estava ali em Babilônia. E a Bíblia fala que, e nós observamos aqui que Deus, ele honrou Daniel. Na nossa última aula nós estudamos que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele então recebeu uma sabedoria sobrenatural da parte de Deus e se destacou ali em Babilônia. Agora no capítulo 2 já entra uma experiência diferente na vida de Daniel, ou seja, o primeiro grande desafio na vida de Daniel, depois que ele foi ingressado ali em Babilônia, no sentido de servir o rei Nabucodonosor, visto que Daniel foi colocado ali numa posição de destaque, né, acima dos astrólogos, acima dos feiticeiros, acima das chamadas cartomantes, né, acima dos macumbeiros, acima daqueles que eram considerados como pessoas que conheciam do futuro. Primeiro teste. A Bíblia fala que Nabucodonosor teve um sonho. E não foi um sonho qualquer. Foi um sonho acima do normal. Foi um sonho tão diferente que nem ele próprio sabia explicar aquele sonho. E a gente há de observar que ele alega que esqueceu as imagens daquele sonho. Você já teve algum sonho desse tipo? A Bíblia fala no livro de Jó que Deus ele fala com o homem através de sonhos. Ele fala uma vez, ele fala duas vezes, ele fala quantas vezes for necessário com o homem através dos sonhos, com a mulher através de sonhos. É Deus mostrando que ele quer dar livramento, é Deus mostrando que o inimigo quer tragar a alma daquela pessoa. É Deus muitas das vezes respondendo, trazendo resposta, porque Deus também traz resposta através de sonhos. Você já teve algum sonho desse tipo em que você já teve sonhos em que não conseguiu entender o significado? Para nós é normal. Para nós, a nossa cultura, mais de cerca de 2.600 anos se passaram entre essa história e o mundo em que nós vivemos hoje. Então, na nossa cultura aqui, é normal uma pessoa ter um sonho e não conseguir se lembrar do sonho e a vida continua. Mas acontece que naquela época tinha um significado diferente. Eles acreditavam que os deuses, com D minúsculo, se comunicavam com os seres humanos também através de sonhos. E uma vez que uma pessoa não tivesse um sonho, ou uma vez que a pessoa tivesse um sonho e não soubesse o significado, causava uma preocupação muito grande ali entre eles, porque eles poderiam achar que poderia ser algum sinal de alguma maldição por parte dos deuses, uma espécie de insatisfação com os babilônicos e assim por diante. Era um mau sinal. É dentro desse contexto que a gente vai estar entendendo essa experiência de Daniel. Ponto 1. O sonho perturbador do rei. Um sonho esquecido. No capítulo 2 do livro em estudo, somos apresentados a primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Ou seja, não foi só Daniel que estava correndo risco ali em Babilônia. E que risco era esse? Que perigo era esse? Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Há momentos da nossa vida que nós temos alguns sonhos pela madrugada, que nós, quando acordamos, nós perdemos até o sono. Alguns têm medo de voltar a dormir, medo de tentar voltar a dormir. Já aconteceu isso com você? Você tem um sonho relacionado com uma tragédia, às vezes lutando até mesmo com demônios, uma espécie de sinal, e de repente tem pessoas que têm medo de voltar a dormir. Quando acontecer isso com você, você vai orar: Senhor, me cobre com o sangue de Jesus, me dê uma boa noite, corta todo o laço de maldição contra a minha vida, corta todos os projetos do diabo contra a minha vida, e Deus vai te dar uma boa noite
de sono. Então, existem sonhos que são perturbadores no sentido de tirar o sono da gente e no sentido de nos causar preocupação, como por exemplo, será que Deus quer falar alguma coisa comigo através desses sonhos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, para gravar, no dia seguinte o rei não conseguia nem se lembrar do conteúdo do sonho. Para a nossa cultura, e esse tipo de esquecimento é comum. A primeira ação do rei foi convocar um grupo diversificado de conselheiros reais que incluía magos, astrólogos, feiticeiros, encantadores e caldeus. Esses indivíduos eram especialistas em várias áreas do conhecimento da ciência da época, incluindo previsões políticas, econômicas e sociais. No entanto, para realizar a tarefa que lhes foi incumbida, eles precisavam de informações mais detalhadas, pedindo ao rei a descrição do sonho. Para surpresa e temor desses conselheiros, eles ficaram sabendo que a tarefa não se limitava apenas a interpretar o significado do sonho, mas também relatar o sonho. Ou seja, o rei teve um sonho, não conseguiu entender, não conseguiu se lembrar do que ele havia sonhado. Ele então chama esse grupo de adoradores de Baal, idólatras que serviam ali no palácio, e eles achavam que seria uma tarefa fácil. Quando chegaram lá, se depararam com duas dificuldades. A primeira, o rei ordenou que eles se lembrassem do sonho que Nabucodonosor teve, sem jamais Nabucodonosor ter contado para eles o significado do sonho. Ou o sonho, né? Ou seja, eles teriam que lembrar do que o rei lembrou, do que o rei sonhou, que aparentemente é algo impossível. Já pensou você ter um sonho de noite e chegar para alguém e pedir para esse alguém contar o sonho que você teve? Isso é impossível, né? Jamais a pessoa vai contar um sonho que você teve, você é que deveria contar. Agora o rei não tinha condição de contar porque não se lembrava do que sonhou. Então o rei queria que eles contassem o que ele sonhou e queria que eles contassem o significado dos sonhos. E eles deixaram bem claro que, eu fico imaginando a frieza, o temor, a preocupação que veio sobre eles e agora o que vai ser de nós. Eles até disseram, rei, o que o Senhor quer não está no alcance dos homens, está no alcance dos deuses, nós não temos essa capacidade. Está no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 7. Diga, rei, a seus servos e daremos a sua interpretação. Prosseguindo aqui. Ao percebermos a importância humana, ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença. O rei Nabucodonosor, quando percebeu que os astrólogos não estavam conseguindo trazer alívio para a sua alma, a Bíblia fala que o rei chegou ao ponto até de ordenar a morte de todos esses astrólogos, encantadores, feiticeiros e assim por diante. Meus amados irmãos, o profeta Daniel, ele também estava incluído nesse grupo de pessoas que eram tituladas como os mais sábios, ou como pessoas sábias ali em Babilônia, como pessoas capazes de trazer o significado de sonhos, a interpretação de sonhos. Mas Daniel não estava presente nesse momento em que estava tendo esse transtorno ali no palácio. Mas de alguma forma iria chegar até o conhecimento de Daniel. Ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença, ameaçando-os com a pena de morte. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconhecem sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. Eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito. Agora vamos entrar na parte principal em que Deus apresenta o seu servo. Daniel é chamado. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordem para executar todos os sábios do reino. Nesse momento, Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 amigos de Daniel,
Lembrando que esses 3 nomes eram nomes babilônicos. Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Imagina a situação desses jovens. Daniel, de uma crise iminente em que sua vida estava em perigo, o que passaria por sua mente? A Bíblia fala que eles não entraram em pânico. Vamos ver o que está falando aqui no texto bíblico. Daniel 2:13. E saiu o decreto, no qual devia ser morto todos os sábios. Aí buscaram Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. O nome original de Sadraque, Mesaque e Abednego é Ananias, Misael e Azarias, que são nomes judeus. Daniel, ao saber dessa situação, que ele estava sujeito a ser morto, porque incluíram ele também entre os magos, diz a Bíblia que Daniel procurou os seus 3 amigos. E levou o caso até eles, e ali eu costumo dizer que ali é no livro do profeta Daniel que se encontra o primeiro ciclo de oração, né? Ou seja, Daniel se uniu com seus 3 amigos e começaram a orar em um só propósito para Deus dar livramento para eles e para Deus trazer o significado daqueles sonhos para Daniel. Então, meus amados irmãos, há momentos em que uma situação acaba convidando nós para entrar em ação com homens e mulheres de Deus. Daniel foi chamado e tem momentos em que Deus nos chama mesmo para fazer a obra dele. Tem momentos em que o problema nos atrai para aquela situação. E são problemas que não foram criados por nós. Mas já que estamos ali, vamos orar e vamos pedir a Deus que resolva aquele problema. Ponto 2. A conduta de Daniel e a interpretação do sonho. As atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando a sabedoria e o bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente e nem sempre Deus age de imediato. Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não estava simplesmente adiando o problema. Em terceiro lugar, ele compartilha a situação com seus 3 amigos. Então Daniel ele teve uma atitude de buscar a presença de Deus. Ele pediu ao rei, ele pediu a Arioque, ele pediu tempo para tentar obter a resposta daquele sonho que o rei teve. E ele foi para a oração. Tem momentos que a resposta não vem de imediato na nossa vida espiritual. Tem momentos que requer tempo. Então, meus amados irmãos, mas nem por isso devemos desfalecer, nem por isso devemos desanimar. Se você está orando ao Senhor por algo e você ainda não recebeu essa bênção, ou não recebeu ainda a resposta, não desanime, não se desespere, não perca esperança, não perca a fé. No momento de Deus as coisas vão acontecer, no momento de Deus as coisas podem acontecer. Se o que você quer estiver de acordo com a vontade de Deus, se for o melhor para a sua vida espiritual, pode ter certeza que Deus ele tem o poder de responder às suas orações. E Deus também quer ver de nós perseverança. Deus atende a oração. Como resposta à oração dos jovens, Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. Vamos observar algumas características de Daniel. Primeira, gratidão. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. Vamos ver onde está escrito isso. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então Daniel, ele foi uma pessoa humilde, ele reconheceu que Deus é que dá o significado dos sonhos.
Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá compreensão, Deus é que dá entendimento, Deus é que dá conhecimento, Deus é que remove os reis, Deus é que coloca os reis, Deus é que abate, Deus é que levanta, Deus é que honra, Deus é que humilha. Então, todo esse sentimento de gratidão estava no coração do profeta Daniel. Aqui nós aprendemos que precisamos ser gratos ao Senhor nosso Deus, porque também é Deus que perdoa, é Deus que liberta, é Deus que muda, é Deus que usa você, meu irmão, é Deus que usa você, minha irmã, você que não é cristão ou não serve a Deus. Às vezes talvez você seja cristão no sentido de crer em Deus, crer em Jesus como o único Senhor. Só está faltando você dar um passo a mais e se tornar servo dele. A palavra servo, costumo dizer que a palavra servo no idioma original, o grego, o idioma que foi escrito os evangelhos. A palavra servo significa escravo. Então Jesus foi escravo, foi obediente até a morte. Nos deu o exemplo. Nós somos servos do Senhor, escravos do Senhor. Precisamos deixar que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas e precisamos reconhecer que Ele tem o melhor para nós. Então, meu amigo, minha amiga, seja grato ao Senhor, seja grato a Deus pela vida, seja grato ao Senhor pela oportunidade que você tem de ver, ouvir, falar, se locomover. Seja grato a Deus pela liberdade que você tem. E talvez você que está me vendo aqui, talvez está em uma casa de recuperação, está privado, não pode estar na liberdade física, mas você pode estar livre espiritualmente em Cristo, e isso é o mais importante. Sejamos gratos ao Senhor, seja grato a Deus pelo talento que você tem. Se você tem talento de costurar, de construir casa, de talento de pintor, talento de motorista, se você tem talento para ajudar as pessoas, se você tem um talento de pregar, de ensinar, de louvar, reconheça, seja grato ao Senhor. Tudo é Ele que faz. Bondade. Então, ao comunicar a revelação oficial encarregada, Daniel intercede pela vida de todos os salvos da Babilônia. Ou seja, Daniel não pensou só nele, pensou também nos outros. Onde está escrito isso? Daniel 2, capítulo 24. Humildade diante do rei. Daniel fez questão de enfatizar que há um Deus no céu que é capaz de revelar todos os segredos. 2:30. Vamos ver o que está escrito aqui. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então o rei Daniel fez como José, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, perante Faraó. José reconheceu que era Deus que trazia o significado dos sonhos. E Daniel aqui também reconhece, era como se Daniel estivesse dizendo, em mim não existe capacidade nenhuma, mas existe um Deus no céu, ó rei, que revela o profundo e o escondido. A ele honras e glória. A interpretação e a recompensa. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. Aí agora vem o teste. O teste só vai se agravando cada vez mais. O rei queria saber o significado. E Deus trouxe o significado do sonho para Nabucodonosor. E para Daniel, e Deus mostrou para Daniel qual foi o sonho que o rei teve, que o rei não se recordava. E agora eu vou narrar para vocês como foi esse sonho. Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. Essa estátua tinha uma cabeça de ouro. Já vou resumir aqui para os irmãos. Esse sonho que o rei teve, essa estátua, essa imagem de escultura, tinha... cada parte dessa imagem, dessa estátua, representava um império, representava o Império Babilônico, uma parte representava o Império Babilônico e as demais partes representavam outros impérios que iriam surgir. Como, por exemplo, a estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feito de uma mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece sem a ajuda de mãos humanas e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedaçasse completamente. A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra.
Cada parte da estátua é que representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história. O reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é eterno e jamais terá fim. Então, certamente, o comentarista, ele não entrou tanto em detalhes aqui, mas o certo é, meus amados irmãos, que cada parte desse império, cada parte dessa imagem de escultura, cada parte daquela estátua representa grandes impérios. Vou tentar aqui, como por exemplo, a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. Deus fala, é bom lembrar que Deus fala dentro de uma linguagem que o ser humano pode entender. Eu tenho aprendido que Deus, ele parte do conhecido para revelar o desconhecido. Então, cabeça de ouro babilônico. Peito e braço de prata, isso fala do Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa, eles destruíram a Babilônia, destruíram no sentido assim, acabou com o Império Babilônico. Você encontra isso aí em Daniel capítulo 5. E aí vem mais outra parte aqui, cadê? Peito e braço de prata, aí Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze fala do Império Grego, que foi o império que derrotou o Império Medo-Persa. Pernas de ferro e feito de uma mistura de pernas de ferro e pés feito de uma mistura de ferro e barro, isso fala do Império Romano, Isso aponta aponta também para o ano 312, 325 depois de Cristo. A gente vê ali mas isso aqui tem vários significados, né? Que aqui fala de algo escatológico, algo para o futuro, mas está falando do Império Babilônico. Se for entrar em detalhe aqui sobre a divisão do Império Babilônico, como por exemplo, mistura de ferro e barro não dá liga, não funciona, ferro e barro não dá liga. Então, quando você estuda sobre o Império Romano, você entende que esse império se dividiu e assim por diante. Agora não dá para falar sobre isso, né? Deu para você entender. Essa pedra quebrada assim ao auxílio de mão, Nabucodonosor, quando ele teve esse sonho, ele viu uma pedra que foi quebrada assim, um auxílio de mãos, e essa pedra então ela caiu sobre essa estátua, sobre os pés dessa estátua, e essa estátua se espedaçou. Essa pedra que foi quebrada assim, ao auxílio de mão, tipifica Jesus Cristo. Pedra, rocha, na Bíblia, na maioria das vezes, está se referindo a Jesus, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra do qual a igreja está alicerçada, está edificada. Essa pedra que foi quebrada sem o auxílio de mãos, que caiu sobre a estátua e ela se desabou, significa que aponta para o reino de Cristo que não tem fim. Se você for estudar sobre a história bíblica e sobre a história secular, você vai entender que o Império Egípcio não existe mais, antes de Babilônia. A Síria, o pequeno império, se passou. O Império da Babilônia passou, não existe mais. O que existe hoje são ruínas. E onde ficava a atual Babilônia, hoje fica o Iraque. Se você for estudar sobre o Império grego, passou também, ficou só na história. Hoje resta só história. O Império Romano não existe mais. Mas o Império, o Reino dos Reis, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Reino de Deus, ele não terá fim. Aleluia. Terceiro e último ponto para a gente finalizar. Porque no decorrer da história, no decorrer das lições, a gente vai estar falando um pouco mais sobre algumas profecias no livro de Daniel. Terceiro e último ponto, a revelação de Daniel em tempo de secularismo. A infalibilidade da palavra de Deus. Um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. Estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história. Numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, muitos anos depois,
Aí vem o capítulo 7. Muitos anos depois, capítulo 7, o próprio Daniel terá uma visão que irá retratar as mesmas realidades históricas desta revelação, conforme estudaremos detalhadamente na 10ª lição, mais para frente. Até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldade para explicar como isso ocorreu, afinal é algo sobrenatural. Então, meus amados irmãos, no capítulo 7 de Daniel teve visões proféticas. Ele viu vários animais e cada um dos animais simbolizava esses impérios do qual eu citei aqui. E é impressionante como as profecias que Deus deu a Daniel se cumpriu fielmente no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos. E o comentarista ele aparece para dizer que muitos críticos ficam impressionados com a fidelidade, como se cumpriu essas profecias. É porque as profecias foram proferidas por um homem inspirado pelo Espírito de Deus. Hoje em dia é fácil chegar no final do ano e os chamados aproveitadores de oportunidade, enganadores, né? Eles vêm para as mídias, televisão, internet e anunciam lá previsões para o próximo ano. Fulano vai morrer, Bertano vai nascer, Bertano vai ficar rico. Tal cantor não vai fazer sucesso, tal atriz não vai ser mais convidada. São previsões assim mais dentro do contexto do que está acontecendo, previsões fáceis. Agora, quando estudamos as profecias bíblicas, meus amados irmãos, as profecias bíblicas, é impressionante como elas se cumpriram fielmente e estão se cumpriram fielmente na vida dos grandes impérios, se cumpriu fielmente na vida de Jesus Cristo e está se cumprindo de Jesus para cá. Quantas profecias, né? Quando você estuda lá Mateus capítulo 24, depois você estuda lá Mateus capítulo 24. Eu já vou adiantar, muitas profecias que estão no livro de Apocalipse podem estar se cumprindo e muitas vão se cumprir no futuro. Guarde isso em seu coração. Eu quero saber mais detalhes. Estude o livro de Apocalipse. O secularismo racionalista. Este episódio coloca em discussão no mundo atual a existência de um tipo de revelação além da razão humana. O processo de secularização iniciado a partir do iluminismo procura afastar a religião da esfera pública. No seu cerne está o secularismo, uma ideologia que parte da descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. Então, esse aqui é um grupo de pessoas que não crê esse secularismo racionalista, iluminismo, humanismo, é tudo farinha do mesmo saco. É um grupo de pessoas que não acredita em um Deus pessoal. É um Deus que se comunica com nós seres humanos. Então Deus, ele criou os céus e a terra, ele é real, ele é uma pessoa, ele se comunica com nós seres humanos. Então ele age no sobrenatural, ele age na vida do ser humano. Tem gente que pensa que nós podemos sim viver sem existência sem procurar esse Deus que nós pregamos. Se você age assim, mude seu pensamento. Não é porque a maioria está indo em um sentido, indo em um caminho que significa que a maioria está certa. Pare de ir pela mente da maioria. Vá pelo que Deus está te falando, Deus está te chamando, Deus te ama, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, o Deus vivo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. A revelação e o sobrenatural. Antes de tudo, acreditamos em um Deus que se revela, acreditamos em seus planos, seja de forma geral ou especial, incluindo sonhos e visões. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso no início. Então, meus amados, guarde essa palavra em seu coração. Na prática, porque nós falamos na prática e falamos na teoria, mas é bom falar sobre a prática também. Que sejamos como o profeta Daniel. Quanto mais buscarmos a presença de Deus, mais Deus tem o poder de nos usar para trazer para realizar grandes obras e para saber o significado de muitos sonhos, como aconteceu com Daniel.
O cumprimento, aqui tem uma referência, aqui, vamos ver se dá para você ver aqui. Tem até um desenho aqui, né? Esse desenho aqui fala sobre as datas dos acontecimentos, né? O Império Babilônico, ele reinou do período 605 até 539 a.C. O Império Medo-Persa reinou do ano 539 até 331 a.C. Lembrando que antes de Cristo, as datas elas vão diminuindo. Guarde isso aí. Antes de Cristo, os anos, os séculos, as datas vão diminuindo. Aí o Império Grego reinou do ano 331 até o ano 145. E aqui o Império Romano, né? O ano 145. Aí aqui já muda um pouquinho, tá vendo? O ano 146 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Porque depois de Cristo, aí a data, a forma de contar já muda, já é crescente. Porque Jesus ele veio nesse período aí do Império Romano. Meus amados, nós iremos orar agradecendo ao Senhor por esse estudo bíblico. Não esqueça, esse Deus ele governa o mundo, ele governa as famílias. Ele quer governar sobre todas as famílias. Ele tem poder sobre todas as famílias. Ele tem poder sobre os grandes impérios. E como Deus abençoou, como Deus usou o profeta Daniel ali em Babilônia. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, porque nós fomos saciados. Temos fome da tua palavra, sede da tua palavra, nós fomos saciados pela tua palavra. Senhor, eu apresento todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, continua abençoando cada um, abençoando as suas famílias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha entrar na vida daqueles que não ainda tiveram encontro com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico da palavra de Deus. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, comente, compartilhe essa palavra. Vamos semear, vamos plantar o amor, o perdão, a misericórdia. Muita gente gasta tempo compartilhando brigas, mortes, choro, lágrimas, sofrimento pelas redes sociais. Vamos mudar essa postura. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Comente, nem que você diga apenas aleluia, glória a Deus, fui edificado, quero aprender um pouco mais, eu não gostei, essa palavra não foi bem explicada. Eu quero ver você participando da nossa família, família Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos.